Olá, pessoal! É um grande prazer receber a todos vocês para o nosso curso de alfabetização em hebraico bíblico. Para mim é uma grande alegria estar aqui, poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Quase que nós não tivemos esta aula, né, por conta aí da gripe que eu peguei essa semana, uma gripe forte. Fazia tempo que eu não pegava essa gripe, mas eu falei, não, de qualquer jeito, vamos lá, né? Vamos que vamos. A gripe atrapalha um pouquinho a pronúncia, né? Atrapalha um pouquinho a gente a falar, mas a gente vai seguindo firme aí enquanto o Criador der forças, né? Muito bem, então sejam todos bem-vindos a este curso, né? Nós então iremos nas próximas semanas explorar bastante aí o hebraico, né? Vamos falar sobre o hebraico, especificamente o hebraico bíblico, né? Sejam então todos bem-vindos. Nós vamos então iniciar, né, este curso falando sobre os princípios básicos do hebraico, tá? Então, o hebraico, ele é uma língua que ele já começa com uma grande diferença, né, com relação aí ao português, que é a diferença dele ser lido da direita para a esquerda, tá? Então, talvez essa seja vamos dizer assim, a principal diferença, né? Aquilo que é mais difícil, né, para os brasileiros num primeiro momento é acostumar-se com isso, né? Com essa ordem invertida, né? Então, ele começa na direita, né? Como eu estou espelhado aqui, né? Seria aqui, né? Então começa na direita, vai na direção, né, da esquerda. Isso de acordo com a tela de vocês, eu estou invertido, né? Muito bem. Então esse é o primeiro desafio do hebraico, tá? É você conseguir ler da direita para a esquerda. E a segunda coisa, né, para quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos. O segundo grande desafio ter sido escrito sem vogais, tá? É o fato dele original hebraico bíblico, ele foi escrito na sua origem sem qualquer vocalização, tá? Posteriormente, com o passar do tempo, né, é que se criou um texto com a tradição, a forma tradicional de leitura do hebraico, né? E aí no hebraico, tradição, né, algo que é tradicionalmente transmitido, né, é chamado de Messorá, né? E aí, então, você tem o texto massorético, né? O texto massorético da Bíblia nada mais é do que isso, né? É o texto hebraico, tal qual ele foi tradicionalmente transmitido, né, ao longo dos anos aí pelo povo judeu, né? E a maneira como ele era vocalizado, tá? O hebraico moderno, né, que é o hebraico que se fala hoje em Israel, também é escrito sem vogais, tá? Então, eles sabem como se comunicar sem as vogais, né? Mas, num dado momento, né, quando esse conhecimento estava ameaçado, né, que se perdesse, então o que aconteceu? Você teve os escribas massoretas, né? Então, da mesma raiz, né, de Messorá, que é tradição, né, que criaram um sistema de pontinhos, de colocar pontinhos em cima e embaixo, tracinhos, né, em cima e embaixo das letrinhas do hebraico, para poder indicar as vogais, tá? Então, esse sistema no hebraico bíblico, né, ele se chama Nekudoth, tá? No hebraico moderno, Nekudot, tá? Então, o Nikud, né, nada mais é do que isso, do que o pontinho, né, esse pontinho. Vocês podem ver na própria palavra Nekudoth, que eu coloquei aí entre parênteses para vocês, né? Vocês ainda não vão reconhecer as letras, né? Porque essa é a primeira aula, ainda nem falamos de alfabeto ainda, né? Mas vocês vão ver que essas letrinhas elas estão escritas com pontinhos em cima e embaixo, né? Esses pontinhos, eles justamente são aquilo que os massoretas inventaram para poder transmitir esse conhecimento das vogais, etc., que era um conhecimento
que, vamos dizer assim, né, se eles não tivessem feito isso, poderia ter se perdido num dado momento na história do povo judeu em virtude das perseguições, tá? Então, o texto bíblico, quando você vai ler o texto massorético, você vai ver justamente isso. Você vai ver as letras, né? E você vai ver esses pontinhos em cima e embaixo, que são coisas adicionadas posteriormente para poder ajudar a gente a fazer a leitura, tá? Muito bem. Um outro detalhe importante é o seguinte: o nosso foco aqui será o hebraico bíblico, que é o hebraico massorético, tá? E não o hebraico moderno, tá? De todo jeito, eu vou dizer para vocês como é que as palavras são pronunciadas em ambas as formas, tá? O hebraico bíblico, para aqueles que são mais puristas, que gostam da coisa mais original, né, é muito difícil você encontrar alguém que ensine a pronúncia original, tá? A pronúncia original massorética. Tá? Por quê? Né? Porque é um conhecimento cada vez mais restrito. Né? Eu tive a sorte e a felicidade de ter um professor que era judeu iemenita, né? Na verdade ele era convertido, mas ele era da comunidade, né, de judeus do Iêmen, e eles são dos poucos que preservam essa tradição, né? Não integralmente, né, mas assim, 90%, 95% do hebraico massorético, os judeus do Iêmen preservam, né? Talvez o hebraico iemenita e o hebraico iraquiano são os mais puros, né, assim, os mais antigos, tá? Mas também estão em fase de extinção. E o restante do conhecimento, como eu sou linguista, conheço fonética, fui atrás também de obter. Então é muito raro você encontrar quem ensine a pronúncia massorética. Para vocês terem uma ideia, para eu poder realmente até desenvolver a minha própria pronúncia, eu estudei 8 meses só a fonética, tá? Então é uma fonética um pouco mais difícil, né? Mas para quem gosta da coisa mais purista, mais, né, clássica, essa é a forma. Eu também vou dizer qual é a forma moderna, como é que é no hebraico moderno, e aí você, obviamente, fica à vontade. Cada um tem um interesse. Tem gente que não tem muito interesse na parte da pronúncia, né, tem mais interesse em ler, etc. Ou está mais interessado no hebraico moderno, enfim, né, fique à vontade para poder fazer uso do conhecimento da maneira que fizer mais sentido aí para você. De todo jeito, aqui nós vamos utilizar mais a pronúncia massorética e a nossa transliteração, ela vai ser uma transliteração especial usada para esta aula aqui, tá? Para poder passar a pronúncia massorética, tá? Quando a gente fala de transliteração, significa você pegar os sons de uma língua e passar para outra, tá? Não existe regra para transliteração, por isso que você vê, né, as palavras sendo escritas de N maneiras. Vamos pegar a palavra sábado no hebraico, né? Shabbat. No hebraico bíblico, né? Shabbat. Você vai ver escrito de N maneiras, né? Você vai ver com SH, com CH, com X, com 2 Bs, com um B só, com T, com TH, né? Isso vai variar por quê? Né? Porque não há uma regra, tá? Transliterar é isso, é você pegar uma palavra que foi escrita numa língua, né, num alfabeto, e tentar escrever num outro alfabeto. Só que como os sons não correspondem 100%, né, não há também uma regra, então cada um é de um jeito. Como eu falei, aqui nós vamos usar uma transliteração especial para a aula, não é a transliteração que se usa por aí, tá? Mas ela foi concebida para a gente poder estudar e entender melhor essa questão dos sons, tá? Muito bem. Para os nossos colaboradores, né, nós temos o PDF também de acompanhamento para quem, né, tá dando essa força aí para nós, né? Vamos dizer, para que a gente possa dar prosseguimento a esse trabalho. E em toda a aula vocês vão ver que eu vou começar com uma tabelinha, vou até diminuir aqui a minha câmera provisoriamente. Eu vou começar aqui com uma tabelinha, tá? Com todas as letras, tá? E também com a forma de pronúncia. Isso que vocês estão vendo aqui entre que estão, né, do lado do nome da letra embaixo, né? Tem uns símbolozinhos, esses seguem o alfabeto fonético internacional,
tá? Então, por que eu uso o alfabeto fonético internacional? Porque se amanhã você quiser saber como é que algo é pronunciado, esse alfabeto ele é universal, tá? Você pode ir atrás desse som, esse som é assim, tá? Então, tem aí a tabelinha para você. Isso, obviamente, vocês não vão conhecer todas as letras hoje, né? Essa é a primeira aula, mas vai estar no começo de todas as aulas, tá? Tanto o alfabeto quanto as vogais propriamente ditas, tá? E aí, uma sugestão para quem quiser depois praticar, tá? A parte fonética, esse vídeo, depois vocês podem pegar e copiar o link, né? Aqui eu não consigo colocar o link editado, né? Mas vocês podem pegar esse link, copiar e praticar, tá? Isso para quem tiver mais interesse na parte da fonética, tá? Então isso foi uma introdução para o nosso curso de hebraico bíblico. Então vamos agora à nossa lição de número 1. Vamos para a nossa primeira lição, tá? Então a primeira letra... tem uma pergunta aqui se o hebraico novo, o hebraico moderno, suponho eu, foneticamente parecido com o alemão, procede ou não? Não, não é. Tem apenas um ou outro som, tá? Mais especificamente uma letrinha chamada resh, que no hebraico moderno é utilizado como o R do alemão, e que não era para ser, né? Originalmente não era, mas fora isso, né, vamos dizer assim, normalmente não segue, não. Isso, quanto a isso, não. O chamado hebraico Ashkenazi, que é o hebraico do pessoal do leste europeu, é que pode ser que alguma coisa pareça mais, tá? Muito bem. Vamos então falar da primeira letra, tá? A primeira letra que nós vamos aprender aqui hoje é o Aleph, tá? Então, o Aleph, ele é essa letrinha aqui. Para você desenhar o Aleph, né? E eu peço agora que todo mundo tente desenhar o Aleph. Como é que você vai desenhar o Aleph? Você vai fazer primeiro, né, essa diagonalzinha, tá? E aí depois é só subir a perninha, descer a perninha da diagonal, tá? Então, para mim, às vezes posso me atrapalhar aqui porque eu estou invertido, né? A câmera ela mostra invertido. Então, eu estou tentando adaptar a isso, mas basicamente é isso. Faz a diagonal, né? Fez a diagonal lá, né? Na verdade é o contrário, né? Para vocês aqui seria assim, né? Então fez a diagonal lá, né? E depois puxou, tá? Então essa é a forma de fazer o Aleph, tá? Diagonal da esquerda para a direita, tá? E aí depois você vai puxar para cima e puxar para baixo, tá? Então desenha aí o Aleph, tá? Por favor. Bom, essa letra, tá? Ela vai ter som de quê? Essa letra, na realidade, ela pode ter dois sons, tá? Ou ela vai ter o som da vogal que tiver embaixo dela. Lembra do que eu falei? Né, que as vogais elas são escritas com pontinhos embaixo, né? Pontinho, tracinho embaixo, tá? Então, de acordo com o que tiver embaixo dela, e a gente vai aprender isso, ela vai ter o som da vogal, tá? Mas além do som da vogal, quando ela vem, né? Quando você tem duas vogais e você tem o Aleph no meio, né? Você tem dois sons de vogal e o Aleph no meio, ele vai indicar um hiato fonético, vai indicar uma pausa glotal. Ah, Felipe, que raios é uma pausa glotal? Você conhece a pausa glotal, só que não por esse nome, tá? Então, assim, para quem é mais velhinho, assim que nem eu, né? Que lembra do ICQ. Você lembra do ICQ? Aliás, o ICQ era israelense, né? Acho que existe até hoje, né, o ICQ. E o ICQ não tinha aquele barulhinho que tocava, fazia oh, né? Então, esse oh, você tem uma pausa entre o e o ou, né? Então, oh, né? Você não fala oh, não é tudo junto, né? É oh, tá? Ou é por causa da pausa glotal. Você quebrou, né, a vogal, tá? Um exemplo, não é muito da minha praia, eu sou carioca, né? Mas já me falaram que no português, mais pro
indo mais para o nordeste ou norte do país, o pessoal fala EE, né? Eu nunca vi isso no Rio de Janeiro nem em São Paulo. Atualmente eu moro em São Paulo. Né? Paulista não fala assim. Paulista fala tudo errado, mas tô brincando. Mas ele não fala assim, né? O EE ele não fala, né? Mas dizem, né, que da Bahia para cima o pessoal fala EE, né? Esse EE tem uma pausa glotal aí no meio. Você não está falando EE, né? É EE. Pausou, tá? Então, o Aleph, ele vai fazer isso, tá? O meu próprio nome, tá? Em hebraico, né? Obviamente, vocês aqui agora só vão reconhecer o Aleph, tá? Mas o meu nome em hebraico, né, que é Shaul, ele tem uma pausa glotal, tá? Ele se escreve assim, tá? Então, aqui, ó, repara que ele tem eu não estou conseguindo selecionar só o Aleph aqui, mas, ó, consegui. Então, repara que eu tenho um Aleph aqui, tá? Então o meu nome não é Shaul, é Shaul, né? Tem uma pausazinha, tá? Isso é meu nome hebraico, né? Meu nome português, Felipe, desculpa, eu ouvi um barulhinho aqui do meu celular. Bom, não, deixa o celular para lá. Eu esqueci de desligar. Então é o seguinte, pessoal. Né, o Aleph, ele tem essa característica da pausa glotal, tá? Faça o desenho do Aleph aí se você não fez ainda, né? Diagonal, subiu, desceu, tá? Muito bem. Para praticar foneticamente, tá? É só você comparar, ó, né? Você falar a, né? E você falar a, tá? Esse segundo, é a pausa glotal, tá? E isso vai ser bastante importante nas palavras que tem Aleph, tá? Então, por exemplo, né, a palavra anjo, né, que as pessoas muitas vezes falam, né? As pessoas falam malar, né? Mas na realidade no hebraico bíblico seria malar, malar. Tem uma pausa entre o lamed e o Aleph, tá? Então, malar é um exemplo, tá, de pausa glotal. Meu nome, né, como eu falei, Shaul, tá? Que é o nome do rei Saul também, né? Muito bem. Então, essa é a primeira letra. Bom, a segunda letra que vocês vão aprender, tá? É o Beth, tá? Ah, não é Bet, né? Por que você fala Beth? Porque eu estou usando a pronúncia massorética. Tá? A pronúncia massorética do hebraico bíblico é Beth, né? Ok? Depois eu vou explicar por quê, tá? Mas, é verdade, né? O Silvio Santos usa pausa glotal. Vai ver que é porque ele é judeu, né? Tá? Tá a pergunta do Carlos aqui, o PDF. Carlos, o PDF está disponível para os colaboradores do grupo na parte de acesso restrito do site monoteísta.org, tá? Depois, se você quiser, né, quiser ter acesso, né, depois lá tem as informações de como se tornar um colaborador do grupo para ter acesso aos PDFs, né? O PDF é uma cortesia para quem ajuda o nosso trabalho, tá bom? Bem, vamos então agora falar do Beth. O Beth, ele é muito simples de fazer, tá? Você vai fazer como se fosse um C meio quadradão, tá? Só que você vai, né, puxar um pouquinho a perninha para o lado, tá? Né? Então você vai fazer ele com uma pontinha para o lado. É como se fosse um C quadradão e uma pontinha para o lado, tá? Então depois da aula eu te mando, tá, Carlos? Infelizmente eu não vou poder parar a aula para te mandar agora, tá? Mas depois da aula eu prometo que eu te mando. Então, assim, a bolinha, a gente vai explicar o porquê, tá, Juliana? Mas assim, a bolinha no meio, né, ela tem uma função. Mas o Beth, ele tem essa bolinha, tá? Ele tem essa bolinha. Tem a pergunta aqui, o nome em hebraico, Rafael, não necessariamente corresponde ao nome em português, tá? Isso os judeus normalmente recebem um nome em hebraico, tá? Normalmente, assim como recebem um nome
ocidental, tá? Isso é uma prática judaica, tá? No seu caso em particular, Rafael, né, você tem um nome que tem origem hebraica, né, que é Refael, né? Mas tem a pausa glotal, inclusive, né? Refael, não é Refael, Refael, né? Mas enfim, vamos lá. Seguindo aqui, tem uma pergunta, a fonética do hebraico samaritano. Não, a fonética do hebraico samaritano vamos dizer assim, é a menos original. É a que mais, o hebraico samaritano, pela influência assíria, né, assim, é o que mais perdeu o som, né, e ele é bem diferente do hebraico massorético, tá? Bom, então a letra Beth, né, que ela se translitera como B, ela é igualzinho B no português, tá? Então o som dela vai ser B, né? Por que B? Porque vai depender da vogal que tiver embaixo. Se tiver uma vogal A, vai ser Ba. Se tiver uma vogal E, vai ser Bé. Se tiver a vogal I, vai ser Bi, tá? Então, essas são as duas primeiras letras. A gente já viu o Aleph. Desenha aí o Beth para você, por favor, no seu caderninho, tá? Muito bem. Vamos seguir aqui, pessoal. Então, vamos falar agora, né? Vocês já viram o Aleph. O Beth, lembrando, né, você vai fazer ele, né, puxando, né, fazendo aqui como se fosse um C meio quadradão, mas com a pontinha no canto. E o pinguinho no meio, o umbigo no meio, tá? O umbigo no meio você vai depois entender o porquê. Por hora, só desenha o umbigo, tá? Muito bem. Vamos para a primeira vogal, tá? A primeira vogal que vocês vão aprender hoje é a vogal A. A vogal A, ela chama-se patar, tá? Então, essa vogal, patar, ela é exatamente igual o A no português, tá? Mas é o A, não é o an, tá? Não é o A com tio, não é o A com circunflexo, tá? Não é o A na palavra âmago, tá? Na palavra amo, não. É o A como na palavra... sei lá, amar, né? Tá? Então é A, tá? É o A com o acento agudo. Esse é o som, tá? Então, para você fazer essa vogal, você vai desenhar, tá? Você vai desenhar um tracinho embaixo da letra, tá? Vocês podem perceber à direita que nós temos a letra Aleph, que vocês já viram, tá? Eu vou desenhar o tracinho embaixo dela, tá? E ela vai ter o som A, né? O Aleph, como eu falei para vocês, o Aleph, ele vai carregar o som da vogal, ele não vai ter um som consonantal, né? Ele só vai ter aquela pausa glotal se tiver vogal antes, tá? Mas aqui, então, o Aleph com o patar, né? Que é essa primeira forma que aparece à direita de vocês, tá? Vai ter som de A, tá? Então, essa que vocês estão vendo aqui, né, bem do lado aqui da minha câmera, né, a primeira que aparece do lado aqui da minha câmera, tá? O som disso aqui vai ser A, né? É o Aleph, que não vai ter um som, né, assim, consonantal propriamente dito, e a letra A, né, perdão, a vogal A, então vai ter som de A, tá? Agora, do lado, você tem o Beth, que eu falei para vocês que tem som de B, né? Como B no português, de B, tá? Com a vogal embaixo, tá? Ela vai virar Ba, tá? Então, para você falar Ba, né, no hebraico, você vai desenhar, para você poder escrever, você vai fazer o B, não esquecendo do umbiguinho, e vai fazer o tracinho embaixo, e aí você tem Ba. Igual o gaúcho fala, Ba, né? Exatamente esse o som, tá? Então, nós vimos aqui duas formas de duas sílabas, né? A e Ba, tá? Muito bem. Tem uma pergunta aqui, disseram para mim que o meu nome em hebraico é assim, né? Não, pelo que eu tô vendo aqui, né? Tá escrito Luiz
Fernando Oliveira da Silva, só que está escrito em alfabeto hebraico. Isso não é nome hebraico, tá? Isso é o seu nome em português transliterado para o hebraico, né? Lembra que eu falei que você escrever uma palavra em hebraico com o nosso alfabeto é transliterado hebraico para o português. Você pode fazer o contrário, pegar uma palavra em português e transliterar para o hebraico, tá? Então aqui, né, o que nós temos aqui, Luiz Fernando, é o seu nome brasileiro em português transliterado para o hebraico. Não é um nome hebraico propriamente dito, tá? Entende o que eu quero dizer, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Eu acredito em prática, né? Vocês já aprenderam 2 sílabas, já aprenderam 2 letras, o Aleph e o Beth, e uma vogal, tá? Então vamos praticar. Mas como é que a gente vai praticar? Para a gente praticar, a gente vai fazer o seguinte: todas as nossas práticas aqui serão em cima de palavras da Bíblia, tá? Já que é um curso de alfabetização em hebraico bíblico, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer inicialmente, enquanto vocês ainda não conhecem todas as letras, eu vou trazer a palavra no hebraico, já com a transliteração no português, só que faltando algumas letras. E essas letras que estão faltando, vocês vão ter que preencher. E são as letras que a gente vai aprendendo aqui, tá? Então, as 2 primeiras letras que nós aprendemos, o Aleph, né, e o Beth, e a primeira vogal, o Patar. Vamos para a prática, tá? Então, vamos lá. Não se assustem com a prática, eu vou guiando vocês, ó. Tá? Então, aqui, ó, calma, não complicou. Não fique com medo, tá? Vamos lá. Esquece o que tá, esquece o restante do que você não conhece que tá no final aqui, tá? Qual é a primeira letra da primeira palavra na primeira linha? Qual é a primeira letra, né, da palavra da primeira linha? Esta palavra aqui. Qual é a primeira letra desta palavra? Que eu grifei aqui para vocês. A primeira letra. A primeira letra, né, é um Aleph, né? Tá com o Patar embaixo, percebe? Tá? Então, é que tem um agora que eu percebi, né, tem um delay aí, um tempinho, né, não é 100% do tempo real, tem uns segundinhos aí entre a minha pergunta e vocês poderem responder e aparecer para mim. Então, eu vou, já sabendo disso, vou dar um tempinho. Mas vamos lá. Então, a primeira letra, né, que aparece aí, ó, foi a letra que eu ensinei, ó. Foi a primeira letra que vocês viram, ó. Tá aqui, ó. Ó o Aleph aqui, ó. Né? Olha ele aqui, ó. Na primeira palavra, olha ele aqui, ó. Reparou, Juliana? Achou ele aí? Tá? Muito bem. Então, como ele tá aí, então, qual é a vogal que tá embaixo dele aí? Né? Qual é a vogalzinha que tá embaixo dele? É a única que a gente aprendeu. É o Patar, né? Então, a gente tem exatamente isso aqui, né? Aqui nessa primeira palavra, ó. Percebeu? Tá? Então, qual é o som aqui? Tá? Qual é o som que a gente vai ter aqui? O som que a gente vai ter aqui é A, certo? Ok? Então, a primeira parte dessa palavrinha aqui, o som é A. Muito bem. Lembrando, isso, né? Rafael lembrou bem. Lembrando que nós estamos lendo da direita para a esquerda, tá? Então, eu vou ter o Aleph com o Patar embaixo, então eu vou ter A. A segunda letra, a gente não aprendeu ainda a vogal que está embaixo dela, mas a gente aprendeu a letra, né? A vogal que está embaixo dela, a gente ainda vai ver a vogal I. Vocês ainda vão ver. Mas a letra vocês já aprenderam. Qual é a letra? Qual é a segunda letra da direita para a esquerda aqui? A segunda letra da direita para a esquerda é o Beth, exatamente, tá? É um Beth. Muito bem, então, o som que está faltando aqui é o B, né? É o som da letra B. Então, eu vou ter Ab. E o restante já está aqui.
Então, essa palavra é abir, tá? O restante eu já coloquei, vocês vão entender por que eu botei 2 pontos, tá? Mas então, repara, essa primeira palavra aqui, vocês não conhecem ela toda, mas o Aleph e o Bet vocês já conhecem, né? Então, a palavra é abir, tá? Perceberam? Dá pra gente ir praticando, não dá para praticar com a palavra inteira ainda, né? Mas dá para praticar com um pedacinho da palavra, tá? Vamos voltar, então, e vamos fazer agora a nossa segunda palavrinha, tá? A segunda... Ih, complicou, a palavra é enorme. Não, calma, é só ficar com aquilo que a gente viu, tá? Não tem complicação, vamos lá. Qual é a primeira letra, tá, da primeira palavra aqui? Quem chegou agora, né, vai precisar depois pegar desde o começo, tá? Porque senão vai se perder um pouco. A gente já viu algumas letras e vogais, tá? Então, sejam bem-vindos, né? Mas depois vão assistindo, vendo o que dá para acompanhar, depois pega desde o começo, tá bom? Não tem problema, né? Dá para acompanhar tranquilo, mas vai ter que pegar depois desde o começo. Bom, então vamos lá. Ó, a primeira letra aqui é um Beth e embaixo tem um patar. Então aqui é Ba, né? Que é exatamente o que está faltando aqui, tá? Ok? É o Beth com o tal do gostei. O tal do patar. Juliana, é o tal do patar. Né? Muito bem, então a primeira aqui é Ba, né? Exatamente, é o Beth com o A, com o patar, tá? Muito bem, aí vai vir umas coisas aqui que vocês não viram ainda, né? Mas vocês conseguem ver qual é a vogal debaixo da segunda letra? A segunda letra vocês não conhecem ainda, vocês ainda vão conhecer, o Yud, mas qual é a vogal que está debaixo dessa segunda letra? Juliana, a sua vogal predileta. Qual é a vogal que está debaixo da segunda letra? É o patar, de novo, né? A gente não aprendeu a letra ainda, tá? Mas a vogal tem um tracinho embaixo, repara. O que é o tracinho embaixo? Vamos lembrar, ó, o tracinho embaixo é o patar, tá? É o A, ok? Então aqui, né, eu vou ter um outro A, né, que está faltando aqui, tá vendo? Eu tenho 2 As, eu tenho Ba e depois eu vou ter um outro A. Eu não vi a letra ainda, né, mas eu sei que a vogal, a consoante eu não conheço, mas eu vi que a vogal é A. Então isso que está faltando aqui é um A. Então o que eu vou ter aqui, completando com o que já está, o que vocês não conhecem de letra já está preenchido. Vocês não têm que se preocupar. Entenderam a lógica do exercício? Vocês só vão completar o que vocês conhecem. O que vocês não conhecem já está, não precisa mexer, tá? Então a segunda palavra vai ser Ba Yamim, né? O resto já estava, tá? Então Ba Yamim, né, que significa literalmente nos mares, tá lá em Gênesis 1, 22, tá? Ba, né, essa forma Ba significa em um lugar específico, né? Mas isso a gente vai aprender depois, tá? Muito bem. Vamos agora voltar aqui ao nosso exercício, tá? Qual é a terceira? A terceira aqui, ó. A terceira linha, né? A terceira palavra, vocês não aprenderam ainda qual é a vogal, né? Nessa primeira aqui. Mas a vogal já está preenchida, é a vogal E, né? Vocês vão descobrir por que depois, tá? Qual é a letra? Isso, quem está mais adiantadinho, por favor, não atrapalhe ainda quem tá chegando, tá? Vamos devagar com a louça, tá? Então vejam vocês, qual é a letra aqui? Esquece a vogal embaixo. Qual é a letra? A letra é um B, exatamente. Então o que está faltando aqui, né, para eu preencher esse primeiro espacinho? É o B. Então aqui é B, né? Muito bem.
Qual é a letra aqui? A segunda letra você já conhece a letra e já sabem qual é a vogal. Qual é a segunda letra? Qual é a segunda letra? A segunda, não a primeira. A segunda é um Aleph. Muito bem. Embaixo dele tá escrito, tem a vogal A, o patar, né? Então, o patar, né, embaixo da vogal da letra Aleph vai ter som A apenas, né? Então aqui eu vou ter B apol, tá? B apol é o que tá faltando o B e tá faltando o A aqui, tá? Todos estão entendendo a lógica do exercício? Quem tiver dificuldade depois pode pegar e rever e fazendo com calma. É só preencher o que falta. Não se preocupe com o que não aprendeu ainda. Se preocupe só em preencher o que já aprendeu. O que não aprendemos ainda não tá já está preenchido, tá? Tá fluindo, né? Então, legal. Por quê, pessoal? Por que eu estou fazendo dessa maneira? Eu não gosto de ficar babé, babibi, bobu, porque eu acho que é muito imbecilizante, né? Vamos pegar palavras da Bíblia e já ir completando as letras, tá? Então, é essa a ideia. Se tiver alguma dúvida, me pergunta, tá? Então, Beapol é nas suas narinas, né? Literalmente, né? Lembra? Soprou nas suas narinas, né? Gênesis 2, 7, tá? Muito bem. Vamos então agora para a próxima palavra. A próxima palavra tá fácil, ó. Qual é a letrinha que está faltando aí? Né? Qual é a primeira letra dessa palavra aqui? Tá? A primeira letra dessa palavra é um... E aí? Qual é a letra? Eu tenho que dar um tempinho aqui pelo delay do YouTube, né? Isso, é um Aleph, que está com o patar embaixo. Então, qual é o som que está faltando aí? Está faltando o A. Muito bem. Então, essa palavra é Ashur, tá? Tá com 2 vezes o SH e vocês mais para frente vão entender por quê, tá? Ashur é literalmente, né, literalmente é a Síria, tá? Tá lá em Gênesis 2, 14, tá? Muito bem. E aí nós vamos ter, tá? Nós vamos ter, por fim, tá? Por fim, nós vamos ter qual é a primeira letra? Qual é a primeira letra dessa última palavra aqui? A primeira letra e a primeira vogal, né? O que está formando aqui? É o Beth com o patar, né? Tá formando Ba, né? Então aqui é Bayom, o resto já estava, né? Bayom é literalmente no dia, tá? No hebraico tá lá em Gênesis 2, 2, tá? Vamos recapitular. Então nós temos aqui, ó, o que era para vocês completarem é o que está em verde, ó. Eu tenho o Aleph na primeira linha, o Aleph com o A, né, com o patar forma A. Aí eu vou ter o Beth, né? A vogal ainda não aprendi, as outras letras não aprendi. Então, Ab eu tenho, né? Abir. Embaixo eu vou ter o Beth com o patar embaixo vai formar Ba. Eu não aprendi o que é essa segunda letra aqui, mas eu estou vendo que tem um tracinho embaixo dela, então é um A, né? A vogal é um A. Então é Ba Yamim. Terceira palavra, a primeira letra é um Beth, então tem som de B. Eu não conheço a vogal, não interessa, já está preenchida, né? Aí eu vou ter um Aleph com o quê? Com um patar, então é A, tá? Então eu vou ter B apol, ok? Esse segundo aqui, perdão, esse penúltimo aqui, né, é um Aleph com o patar, então é A. Ashur. E, por último, eu tenho o Beth com o patar, que é Ba, Bayom. Tá? Todos entenderam até aqui? Sim ou não?
Alguma dúvida? Toda letra com patar embaixo vai ter som de A, tá? Toda sílaba, né, na verdade, que se formar a consoante com o patar embaixo vai ser A, tá? Muito bem. Agora, vou voltar um pouquinho, ó, vocês podem ver que tem aqui um exercício opcional, tá? Esse exercício opcional é para você voltar, você pode voltar no vídeo aqui, ou no PDF, né, para os colaboradores, tá? E você vai desenhar. Agora é o contrário, ó, nesse opcional, aqui a gente está trabalhando com sílabas aleatórias, tá? Não com palavras. Mas você vai pegar aqui, ó, ba, abá, babá, ab, e você vai escrever em hebraico. Tá aqui no quadrinho azul, tá? Então você vai fazer esse exercício opcional, tá? Depois, né, no conforto da sua casa, tá? E o gabarito você vai encontrar aqui depois, tá? Logo em seguida, né, o gabarito tá aqui, ó, tá? Ba se escreve assim, abá se escreve assim, babá se escreve assim, ab se escreve assim, tá? Lembrando que isso não são palavras, tá? Isso daí são sílabas aleatórias para vocês pegarem a prática, tá? Então, façam isso depois, voltem nesse ponto e façam isso, tá? Podemos seguir? Sim? Não. Aba é aramaico, tá, Juliana? Aba, pai, ele termina com Aleph. E ele é uma palavra em aramaico. É que o aramaico usa o mesmo alfabeto também, tá? As letras mudam vamos dizer assim, a grafia, né? É diferente, mas as letras são as mesmas, tá? Muito bem. Agora, pessoal, o bicho vai pegar. Nós vamos então agora para uma outra letra, tá? Vocês lembram que o Beth, ele tem um umbigo, né? Muito bem. Só que existe o Beth sem umbigo, tá? O Beth sem o umbigo, que eu vou explicar o umbigo para vocês, mas o Beth sem umbigo, tá? Ele é a letra Veth, tá? Então, ao invés de ser Beth, ele é a letra Veth, tá? Muito bem. Essa letra, no hebraico moderno, ela tem som de V. Então, é Vet, né? No hebraico moderno, tá? Não é Vet, tá? De veterinário é Vet, no hebraico moderno. No hebraico bíblico, né, que é a nossa ênfase aqui, ele é Veth, tá? Eu já ouvi dizer, teve um amigo que falou que em Portugal, eles fazem, em alguns lugares de Portugal, eles fazem a letra V, eles pronunciam assim, tá? Que é como eu vou mostrar. Não é como você faz o V no português. O V no português, olha como eu faço o V, ó. Eu vou até aproximar a câmera aqui da minha bela face, ó. Você faz o V como? Esse é o V, tá? Mas não é assim que se faz o Veth no hebraico bíblico. O Veth no hebraico bíblico, eu junto os lábios, ele é bilabial, tá? Bilabial. Então você vai fazer um bilabial, não tô xingando, tá? Bilabial é de 2 lábios, tá? Então, ó, é como se você fosse soprar a velhinha do aniversário, mas aí você faz como se fosse um som de V, né? Você vibra a corda vocal. Então esse era o som bíblico no hebraico bíblico do Veth, tá? Então, dizem que no espanhol também, tá? Que faz isso, né? O V no espanhol também é assim, tá? Então, por isso que às vezes parece o B, né? Soa parecido com o B, tá? Como é que você vai transliterar? Bom, no hebraico moderno, você translitera com V, né? No hebraico bíblico, você pode...
tem 3 formas, né? Claro, né? Então, como é hebraico, bíblico, né? Assim, tudo que é do povo judeu tem que ser complicado, né? Você tem 3 maneiras de transliterar. Você vai botar BH, B sublinhado, ou alguns lugares põe só o B, não põe nada, só o B, tá? E no hebraico moderno é o V. Aqui, para que a gente possa adotar um padrão, eu precisei fazer uma escolha. Eu não escolhi o V, que é para enfatizar a semelhança dele com o B. Então eu escolhi o BH, em homenagem aos mineiros, né? Então você vai transliterar BH. Aqui eu vou usar isso, tá? Não quer dizer que está errado usar V, não quer dizer que está errado usar B ou B sublinhado, né? Tudo depende do seu objetivo. Nós aqui estamos usando uma transliteração especial para praticar a fonética, tá? Então, para você praticar a fonética disso, tá? Desse quase assobio, segundo a Mariana, você vai virar ventrílogo e vamos falar vovó, igual um ventrílogo, né? Vovó. Né? Então, não deixe as pessoas verem você estudando hebraico, porque vão achar que você ficou maluco, né? Então, faça no conforto do seu lar, né? Ou então, se você está estudando com alguém da família, que a pessoa também passe vergonha com você fazendo essa prática, tá? Então, é assim, tá? Um parênteses, para o pessoal que é de linha sefaradi, né, hebraico, são judeus do ocidente, né, da Europa ocidental, basicamente, Península Ibérica, etc. No hebraico sefaradi, mais tradicional, se perdeu essa letra. Eles usam o B, tá? Então, eles não falam, por exemplo, o nome de Abraão, né, que seria Avraham, eles falam Abraham, eles não falam Avra, eles falam Abra, ele se perdeu essa letra. Mas no hebraico moderno existe, só que no hebraico moderno virou V, tá? Ok? Então, como é que você desenha? Igual o B, só que sem umbigo, tá? Vai fazer aquele tracinho, né, que como se fosse uma... Né, como se fosse é difícil para mim por causa da câmera, né, mas você vai fazer como se fosse um C com aquele quadradão com um tracinho para o lado, tá? Então, só que não vai pôr o umbigo, tá? O umbigo é o que vai diferenciar o B do V, tá? E ele vai, na verdade, o umbiguinho, a gente vai entender, ele vai diferenciar várias letras, tá? Muito bem, todos entenderam essa letra? Tá? Se você não está preocupado com pronúncia, está preocupado só com entender, vai de ver, não tem problema, tá? Depois, o Juan César que tá tendo que sair, Juan César, depois pega essa aula, assiste de novo com calma, né, que você vai conseguir pegar. E no final da aula eu vou dar dica de prática, de como praticar, porque aqui é para vocês entenderem, né? Mas pegar a prática vai depender de vocês irem lá, escreverem, etc. Tá? E eu vou dar essa dica no final de como fazer, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, todos entenderam? Podemos ir para a próxima letra? Sim? Então, a próxima letra que a gente vai ver é a letra Gimel, tá? Então, a letra Gimel, né? Essa letra, ela é mais dificilzinha de fazer. Ela é uma das, na minha opinião, né? É uma das mais difíceis de você fazer. Sabe o que ela parece? Sapato de mulher. Já reparou? Olha só, né? Parece, não tem lá a sola, né? Tem o salto, né? E tem o negocinho que pega ali quase no tornozelo. Não parece um sapato de mulher? Para mim parece sapato de mulher essa letra, né? Com salto alto e com umbigo no meio, né? Que a gente vai ver, tá? Então, para você fazer, você faz como se fosse um C bem compridão, né? Assim, e aí puxa o salto para o lado e põe o umbigo no meio, tá? Desenhem aí, o C bem compridão, ele não é gordo, né? Ele é alto, né? Então assim, é um C alto e magro, faz o saltinho, né? E põe o umbigo no meio, tá? Por que põe o umbigo no meio? Porque sem umbigo é outra letra. Vocês vão ver daqui a pouco, tá?
Muito bem. Então, essa letra, ela vai ter o som do G, tá? Ela vai ter o som de G no português. Mas é de G, não é de J, tá? Então, ela é G, G, Gi, Go, Gu. Ela não é Já, Gé, Gi. Porque o português, né? Por exemplo, você escreve Gisele, você escreve com G, mas o som é de J, né? Se você escrever com o Gimel, ficaria Gisele e não Gisele, né? Tá? O Gimel não tem som de J. Não existe som de J no hebraico, massorético, nem no hebraico moderno. Tá? Vai existir em algumas variações de hebraico parecidas com o árabe, mas aí já por influência do árabe. Tá? Mas, então, é basicamente é isso daí, é um C alto e magro com aquele saltinho do lado e o umbigo no meio, tá? Ele vai ter o som de Gá, né? Gé, Gi, Go, Gu. Muito bem, tá? Se eu colocar um patar embaixo, se eu fizer um tracinho aqui embaixo, ele vai ter som de quê? Se eu colocar um patar embaixo, qual vai ser o som? Se eu pegar esse Gimel e botar um patar embaixo, vai ser Gá, né? Então, né, se você quiser dizer que alguém tá gagá, você já consegue, né? Claro que gagá no hebraico, eu não faço a menor ideia como é que fala gagá no hebraico, mas seria, se você quisesse escrever gagá, seria só botar o Gimel com o patar embaixo 2 vezes, acabou, gagá, né? Ou a Lady Gaga, né? Vai saber, né? Quem tem gosto para tudo, né? Nessa vida. Bom, tá? Exatamente, seria Gá, não Guá, tá, Cristiano? Cuidado com isso, tá? Não é Guá, tá? O Gimel, às vezes, você vai transliterar ele, como G e às vezes como GU por causa disso aqui, ó. Por que aqui, ó, no nome dele tá com GU, né? Por que não tá aqui, não tá assim? Porque se eu escrever assim, você vai ler Gimel, né? Você vai ler como J, tá? Então, às vezes, a gente usa o GU... Eita, ficou doido aqui. A gente usa o GU por causa do português, não por causa do hebraico. O hebraico não tem nada a ver com isso, tá? É que na transliteração, você tem que tentar aproximar, né? Do que seria no português. Tá? Então, por isso que você teria que escrever com GU, senão as pessoas vão ler Gimel, né? Em vez de Gimel, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Eu sei em Yiddish, viu, Carlos, como é que é maluco, né? Que o pessoal na comunidade judaica normalmente fala Michigan, né? Que é o Yiddish, né? Mas como é que é em maluco, não faço a menor ideia. Bom, então vamos lá. Depois Google Tradutor, você põe lá, maluco, manda traduzir para o hebraico. Então vamos lá, pessoal. Vamos aprender mais uma vogal aqui, tá? A vogal próxima que vocês vão aprender é o comas, tá? O comas, essa vogal, tá? Kamatz no hebraico moderno, ou kametz, tem alguns casos, tá? Ela é feita você fazendo um Tzinho, né? Esse aqui ficou meio afrescalhado, né? Botaram uma bolinha, não precisa ter essa bolinha não, tá? É só um Tzinho. Você vai fazer um Tzinho embaixo da letra, tá? Então essa é a segunda vogal que você vai aprender, tá? Se Gimel tem pausa glotal, não, porque pausa glotal só faz sentido quando você tem 2 vogais, né? Consoante não precisa ter pausa glotal. Pausa glotal é para não virar ditongo, para você não falar a, você fala a, né? Entendeu? Não faz sentido pausa glotal com consoante. Não existe. Então, assim, ó, o comas, ele é um tracinho embaixo da letra, tá? Um Tzinho, perdão, embaixo da letra. O tracinho é o patar, tá? No hebraico moderno, no hebraico de hoje, tá? O comas, ele é pronunciado como A, igual o patar, tá? O hebraico moderno perdeu a forma
do komas, a forma original do komas, tá? No hebraico moderno. Então, se você vira uma palavra com o komas, ou kamatz, como queira, no hebraico moderno, você vai ler como A, tá? No hebraico bíblico, o som, ele é entre o A e o O, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz. Funciona assim, ó. Tá? Ele é um som que não existe no português. Olha que bonito, né? Então assim, ó. O A, ele é um som bem aberto. Eu vou até engolir a bala aqui, como ainda bem que ela é pequena, né? O que eu não faço por vocês, né? Tive que engolir uma bala por sua causa. Então vamos lá. O A, tá? Quando você faz o A, o A é bem aberto, né? A, tá? O O, ele é bem fechado, né? O komas é no meio, tá? O, tá? Então, ó. A, O. Percebeu? A, O. O O, na realidade, no hebraico não existe. O som O, tá? Bem fechado. Existe o O, que é entre o A e o O, né? Aí tem o cidadão que pegou uma gramática e leu que o komas é entre o A e o O e resolveu inventar que o komas é ao. Aí inventa essas bizarrices, né, de chamar judeu de Yahudi, Yah não sei o que. Isso é loucura. Isso é o cidadão que não conhece o básico do hebraico. Não existe ditongo no hebraico, tá? Então não existe Yah, tá? Não existe. É Yó, tá? Ele é entre o A e o O, não significa enfiar os dois, tá? Significa que não é nem tão aberto como o A, nem tão fechado como o O. É um meio termo, tá? Então é O. É como se você tivesse lá no seu dentista, né? Ele enfiou aquele troço lá para abrir a sua boca e você tentou falar o O. Saiu meio O, tá? Eu não estou preocupado com pronúncia. O que eu leio? Então lê A ou lê O, lê o que você quiser, tá? Se você não está preocupado com pronúncia, por exemplo, o hebraico Ashkenazi, né? O pessoal o pessoal do leste europeu, eles leem como O mesmo, né? Não como O, como O, como a letra O, né? Como no português o O com acento. É bem parecido, mas não é igual, tá? Então, por isso que você vai ter, né, o pessoal falando coisas como Shabbat, né, ou Shabbos, né, porque justamente por causa disso, né, por causa do O, tá? Vão falar várias dessas, né? Se for numa sinagoga ashkenazi, você vai ver, tem muito O, por causa disso, porque eles leem o komas como O, tá? No hebraico moderno, eles leem como A. Então, se você quiser ler como no hebraico moderno, leia como A, tá? Não vai ter problema nenhum no hebraico moderno. Agora, você quer o hebraico mais original, etc., é O. Vá para frente do seu espelho e pratique essas três formas. Quando você pratica os três, fica fácil, né? A, O. A, O. A, O, né? Sendo que esse último O não existe no hebraico bíblico, né? É só o A e o O, tá? Então, esse é o komas, tá? Muito bem. Embaixo tem, mas eu não vou falar disso agora, tá, Tiago? A forma bíblica de falar Israel, né? É com a pausa glotal, né? Não é el, é el, né? E é um komas. Então, a forma bíblica, como é que os massoretas, né? Como é que você leria a palavra Israel? Yisroel, tá? Yisroel, né? Com a pausa glotal entre o O e o E. Então, Yisroel, tá? Como é que você leria Adonai, né? No hebraico bíblico, massorético? Adonai, tá? Adonai. Tá? Adonai. Seria essa forma, tá? Muito bem.
Você não precisa usar essa pronúncia, tá, pessoal? Isso é só para vocês conhecerem. Então, lembra, o veth, né, com o O embaixo vai ficar vó, tá? Se for o hebraico moderno, vá, né? E o gimel com comas vai ficar gó, ok? Todos entenderam? E se fosse o patar? Ficaria vá e aqui ficaria gá, né? Ok? E se fosse um beth com comas? Ficaria bó. E se fosse um aleph com comas? Ficaria ó, ok? Então, até agora nós aprendemos, né, 4 letras, 4 consoantes e 2 vogais. O aleph, né, que com o patar vai ficar a e com comas vai ficar ó. O beth, que com o patar vai ficar ba e com comas vai ficar bó. O veth, né, que com o patar vai ficar vá e com comas vai ficar vó. E o gimel, que com o patar vai ficar gá e com comas vai ficar gó. Até aqui alguma dúvida? Ou podemos praticar? E aí? Ó melancólico. Gostei dessa definição, né? Tem uma definição criativa aqui. Ó melancólico. Ó, né? Ai, meu Deus do céu. Vocês são muito criativos. Então, vamos lá. Vamos praticar. Então, vamos lá. Primeira letra aqui. Que letra é essa? Atenção. Tem umbigo ou não? Vocês vão ter que começar a ficar espertos com isso, tá? Várias letras podem ter umbigo ou não e o som muda se tiver umbigo ou não tiver umbigo, tá? Então, aqui tem umbigo. Então, que letra que é? Beth, exatamente, né? É um beth com um comas, né? Não é patar. Então, aqui qual é o som aqui? Vamos usar, não é exatamente, o comas não é exatamente o O, tá? Com acento, mas na falta de um, como não existe no português um som igual, vamos usar o O aqui, tá? Vocês sabem que é um pouquinho mais aberto, mas vamos usar na falta de um, só para diferenciar do patar, tá? Na vida real você põe o A, você põe o O, você põe o que você quiser, tá? Então aqui ficaria bó, exatamente, tá? Essa primeira aqui ficaria bó, né? Essa segunda letra, não faço ideia qual é, não aprendi ainda, não interessa, mas embaixo dela tem o quê? Embaixo dela tem o quê? Tem um comas. Então aqui é O também, tá? É O também. Então é boró, tá? Boró, né? Que significa criou. É a segunda palavra da Bíblia, tá? Tá lá em Gênesis 1, né? Boró, tá? Boró, que no hebraico moderno seria bará, né? Então, Bereshith bara Elohim, né? No princípio criou o Eterno, né? Criou o Senhor, né? Elohim seria mais para Senhor, né, do que para Deus, tá? Muito bem. Vamos para a segunda, né? Vocês vão aprender hoje a falar o Jardim do Éden, né? O Éden é muito parecido, né? O nome. Então, mas como é que se fala jardim? Qual é a letra aqui? Qual é a letra que vocês estão vendo aqui? Qual é a letra? A primeira letra aqui dessa segunda linha. Qual é a primeira letra? É um gimel, né? É um gimel. Muito bem. Mas não tá com comas. Qual é a vogal aqui? A vogal é O ou é A? É um comas ou é um patar? Qual é a vogal aí? Ixi, é a A, né? Aqui é A, aqui é um patar, é um tracinho, tá? O comas é o Tzinho, né? Então aqui é Gá, tá? Então jardim, tá? No hebraico é Gan, né? Então Gan Eden, né? Gan Eden
é o jardim do Éden, tá? Então, Gan, tá lá, né? Gan é jardim. Muito bem. Vamos para a terceira palavra aqui, ó. Essa terceira palavra, já quase toda ela vocês conseguem fazer. Só a última letra que não, né? Que vocês já viram aí que é um R, né? Mas não vamos entrar nesse mérito hoje, tá? Então, qual é a primeira letra aí? É um Gimel, né? Que é o G. Isso. E tá com o comas. Agora sim, Juliana. Agora é um comas. Agora é o Tzinho. Então, aqui é Gó, né? Gó. Aí você vai ter o que depois? Você vai ter qual é a segunda letra? Segundo lado do Gimel. Qual é a segunda letra? É um Vez, né? É um Vez, que a gente está usando o BH aqui, né? Com um patar. Então é vá. Então é Govar. Govar, que significa poderoso, né? Então, Salmo 103:11, né? Teve uma pessoa numa última aula, né? Um cidadão que virou, quando ele viu essa palavra, né, Govar, ele falou, e como é que fala poderosa rainha do funk? Eu falei, mas eu sei lá como que fala poderosa. Você acha que na Bíblia tá escrito poderosa rainha do funk? Né? Pelo amor, né? Rainha, tudo bem, rainha, né, seria Malká, né, mas, pô, funk não tem, né, na Bíblia, né, isso é coisa do cão, não é coisa do... né, vamos e venhamos, né, assim, o ser humano que criou essa porcaria, não foi o criador, né, bom, então vamos lá, vamos para a próxima aqui, ó, a próxima aqui, né, tem gente que tem esse apelido, mas essa é uma palavra no hebraico, tá? Qual é a primeira letra aqui? Não, a primeira letra não é um vez, né? A primeira letra aqui qual é? Qual é a letra aqui? Não é um vez. Não é, Fernando. Qual é a primeira letra aqui? É um Gimel, né? É um Gimel, tá? Nando, Gimal é no árabe, tá? O árabe é que fala mal, no hebraico é mel, né? Tá? É um Gimel. Então aqui é um Gimel com um patar, né? Então aqui é Gá, né? E a segunda letra? A segunda letra, qual é? A segunda letra aqui é um Bet ou é um Vez? É um Bet ou é um Vez? Qual dos dois? Como vocês sabem que é um Bet e não um Vez? Como que vocês sabem que é B e não V? Por causa do umbigo, né? A bolinha já está preenchido aí, é a letra I que vocês não viram ainda, tá? Mas já está preenchido, então você não tem que se preocupar, tá? Se tem a bolinha, não é vez, tá? É um B, é um B de bola, tá? Se fosse um vez, né? Seria, né, como você falar vovó, né, sendo ventrílogo, né? Assim, ou se for no hebraico moderno, não podia ter a bolinha, tá? Muito bem. Então aqui é Gabi, né? O I já estava preenchido, então não interessa, né? Então aqui é Gabi, Gabi é minhas costas, né? Então se você tiver uma filha ou uma namorada chamada Gabi, né? E você, Gabriela, né? O Gabriele, e você for chamar e você fizer isso em Israel, porque você gritar Gabi, vai vir alguém, vai vir um médico olhar suas costas, né? O que tem suas costas aí, né? Então minhas costas no Salmo 129:3. Tá? E aí vamos a um nome bíblico, né? Um nome bíblico aqui que significa homem de El, né? Ou valente de El, né? Qual é a primeira letra aqui, ó?
Qual é a primeira letra? Qual é a primeira letra aqui? Na última linha. É um gimel, né? Tá com patar, então é ga. Muito bem. Aí vai ter, qual é a segunda letra? Fica calmo, ô Rogério. Essa aula você tem que pegar e assistir de novo, entendeu? E aí praticar, fica tranquilo. E aí dúvidas você escreve para mim, a gente vai tirando dúvida, tá bom? Então, a segunda é um V, né? Então aqui eu vou ter um Gavri. E aqui vai ser a pausa glotal, ó. Tá vendo esse Aleph aqui, ó? Eu só coloquei aqui para vocês repararem que aqui eu vou ter uma pausa glotal. Então, eu não digo Gavriel direto, eu digo Gavriel, Gavriel, tá? Entenderam? Por quê? Porque tem um Aleph aqui, ó. Então tem uma pausa glotal aqui, entendeu? Todos esses nomes teofóricos, que se chama, né? Quando o nome de uma pessoa tem algum nome, tem algum termo de divindade, né? Tem parte do tetragrama, ou tem el, tá? Então o nome aqui, né? Quando ele tem el, tá? No final, geralmente vai ter pausa glotal, tá? Esses nomes teofóricos com el no final tem pausa glotal. Gavriel, né? Para você saber em detalhe o que é el, tem um vídeo no meu canal, né, que é Lições do Hebraico Antigo, que explica, né, que a tradução normalmente é Deus, né, homem de Deus, valente de Deus, macho, né, cabra macho de Deus seria a melhor tradução, mas o que significa el na cultura israelita antiga, tá? Isso depois vocês vão ver no meu canal, tá? Muito bem. E aí, pessoal, vamos para a última letra que a gente vai ver hoje, tá? A última... Ah, sim, detalhe, parênteses. Depois façam o opcional aqui, ó, tá? Voltem aqui, ó. Como é que se escreve Gó, né? Gó, que seria o quê? O Gimel com comas. E Vó, o V com comas. E Goab, né? Seria Gimel com comas, Aleph, Patar, B, tá? O, Vag. Isso aqui não existe, tá? São só sons, né? Eu vou ter o quê? O Aleph com o comas, depois o V com o Patar e o Gimel, tá? Então, por exemplo, tá aqui, ó. Tá aqui o gabarito. Depois vocês vão tentando e vão olhando o gabarito para pegar a prática, tá? Ok? Legal. Agora, não se preocupem ainda com o que vocês não viram, tá? Com os sinais que vocês não viram. A gente tem que ir aos pouquinhos, tá? Não adianta correr. Vamos devagar. Já é muita informação indo devagar. Agora, pessoal, o que tem na última linha? Aonde? Não, é porque eu estou usando BH para ver, tá? Eu uso BH. Eu uso isso aqui, ó, para ver, tá? Porque no hebraico bíblico não tem som de V, tem som de V, tá? Por isso que eu estou usando BH. E também no hebraico sefaradi não tem som, tem som de B, tá? Então, para ficar claro, tá? Eu estou usando diferente. Vamos agora para uma letrinha que essa letra ela tem um som que não existe no português e que vocês vão penar um pouco para fazer esse som, tá? Essa letra não existe no hebraico moderno. Se você vir no hebraico moderno o Gimel sem um umbigo, né? Você faz igual, aquele C magrinho e alto, o tracinho do lado, mas não põe um umbigo, tá?
No hebraico moderno, você ignora, né? Vai com gimel, vai com G igual. No hebraico sefaradi, no hebraico ashkenazi também. No hebraico bíblico, não. No hebraico bíblico, ele tem um som, tá? Ele é o rimel. Como rimel, tá? Para fazer esse som ele parece o R do alemão e parece o resh no hebraico moderno, né? Mas não o gimel do hebraico moderno, o resh no hebraico israelense, né? Eles não falam menorá, né? Por exemplo, eles falam menorá, né? Então, eles trocaram, né? Botaram o rimel no lugar do resh, tá? Mas é o rimel, tá? Como que você faz o rimel, tá? O rimel você vai fazer da seguinte maneira. Primeiro você vai começar com o Gá do Gimel. Gá, gá, gá. Presta bem atenção aonde? Lá atrás, lá na sua garganta, aonde pega quando você faz o G. Gá, 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 gá. Tenta fazer isso. Gá, gá, gá. Percebeu? Sentiu que lá atrás a tua língua, né, ela vai pegar, ela vai dar umas batidinhas lá atrás? Conseguiu ver? Quer dizer, conseguiu sentir? Ver você não vai, né? Você não tem visão de raio-x. Mas você conseguiu sentir aonde é? Gá, 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 gá. Se você fizer isso, gá, 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 você vai sentir lá atrás a língua tocar. Quem conseguiu sentir? Sim? Então, nesse lugar, nesse lugar aonde você sentiu fazer o G, você vai fazer um R, tá? Então, vai ser Ra, Ra, Ra. Lá atrás, no mesmo lugar onde vai o G. Ga, Ra, Ga, Ra, tá? Gimel, Rimel, tá? Beleza? Outra coisa, não contrai o maxilar. Se você contrair, não vai sair. Tem que estar relaxado aqui. Dá aquela massageada, né? Pede aí pro seu marido, a sua mulher, dar aquela massageada e você vai lá, rímel. Aí sai legal, né? Você pede para ela, inclusive, você pode fazer essa combinar. Toda vez que você for falar o hebraico, a pessoa fica lá massageando, vai sair o rímel numa boa, tá? Então, esse é o som, tá? Ele não é fácil. Pessoal, eu levei meses para conseguir fazer esse bendito desse som, olhando no espelho e tentando. Foi um dos mais difíceis para mim, tá? Até hoje, assim, se eu travar muito, às vezes sai meio feio, né? Sai assim meio esquisitão se eu travar muito. Ele é difícil, ele é um som que pra gente, pro brasileiro, ele é difícil, tá? Pro francês, né, ele parece o R francês, ele não é muito difícil. Aliás, acho que ele tá mais pro R francês do que pro R alemão, né? Pelo que me disseram, tá? Então esse é o rímel. Ah, não tô preocupado com pronúncia. Mete o G e vai embora. Então vai gimel, né? Então você legal, entendeu? Tá? Leger, né? Ou eu quero o hebraico moderno. Tá bom, então mete o G e manda bala, tá? Ok? Agora, se você, né, quiser um hebraico mais, né, bonitinho, mais no hebraico bíblico, né, tradicional, etc., tá? Muito bem. O francês é meio afrescalhado, né, Juliana? Assim, não é uma língua muito assim, viril, né? Assim, como é o alemão, por exemplo, né? O russo, né? O francês é meio, sei lá, né? Meio coisa de flamenguista. Tô brincando. Então, vamos lá. Vamos a essas palavras aqui, tá? Hoje, a gente vai ver uma palavra que quem já, vamos dizer assim, quem transita no meio judaico, né, conhece, mas essa palavra, normalmente, ela é falada de uma maneira diferente do hebraico bíblico, tá? Que é a festa de peregrinação, tá? Essa primeira letra aí, não se preocupem, mas qual é a vogal dela? Qual é a vogal? Tudo igual, Rafael, tudo igual. Tudo vermelho com preto, tudo igual. Qual é a primeira
Qual é a primeira vogal? A letra vocês não conhecem ainda, mas a vogal que está embaixo dela qual é? A letra, a vogal embaixo dela não é o patar, é o comas, tá? O comas é o Tzinho, tá? É o Tzinho. Aqui é o O, é o comas, né? Muito bem. Então aqui a última letra é um rímel, né? Então aqui eu vou ter o quê? Hor, tá? Vocês que conhecem o hebraico moderno conhecem como Hag, né? Mas se você falasse Hag nos tempos mais antigos, ninguém ia entender nada, tá? Que é a festa de peregrinação. O pessoal não fala Hag Sameach, né? Na verdade é Hor, tá? No hebraico massorético, tá? Então, Hor seria a festa de peregrinação, tá? Quais são, né? São a festa dos pães ázimos, a festa das semanas e a festa das cabanas, tá? Muito bem. Qual é a segunda? Qual é a segunda? A segunda palavra aqui. Essa você já consegue, vai ser a primeira palavra que vocês vão conseguir ler. Vocês já vão conseguir ler aqui. Na verdade, não, a próxima vai ser a primeira palavra que vocês vão conseguir ler. A primeira letra já está feita. Qual é a primeira vogal dela? Né? A primeira vogal dela é um comas, né? Um comas, que no hebraico moderno é A, tudo bem, mas no hebraico bíblico é O, né? Então é Dó, né? Muito bem. Aí vai ter o quê? O rímel. Repara, Tiago, que não tem, né, o umbigo, tá? Então, na verdade, no hebraico bíblico seria dor, tá? Não é um R, tá, pessoal? O rímel não é um R. Dor, tá? O R seria o resh, né? Aí seria diferente, tá? Mas aqui é um rímel, né? Muito bem. Agora veja, isso é peixe, tá? Ou dag, no hebraico moderno é dag, né? Que é peixe, tá lá em Jonas 1:17, tá? E agora vocês vão conseguir ler a primeira palavra, olha que emoção, primeira palavra completa em hebraico que vocês vão ler é essa aqui, a palavra teto. Já nem coloquei mais nenhuma letra pré-colocada, né? Pré-transliterada, né? Aqui vocês conseguem já ler a palavra inteira. Qual é a palavra? Dagon, tem uma pergunta interessante aqui do Felipe Neves. Dagon, o deus Dagon, vem de Dag, de Dor, vem exatamente daí, tá? Ele era um deus peixe, né? Os filisteus, eles tinham ali, né, as cidades ali na região ali da faixa de Gaza, né, do que seria hoje a faixa de Gaza, e eram cidades marítimas, né? Então eles tinham uma divindade que era um peixão, né? Tá? Então é isso aí, tá? Isso. Então é Gimel, não é patar, tá, Rafael? Gimel, comas, tá? Não, perdão, está certo, é patar. Aqui eu tô na linha de cima, desculpa. Gimel, patar, rímel. Exatamente, tá? Gimel, patar, rímel, tá? Rímel. Então, aqui eu tenho gar, tá? Gar seria teto, tá? Ou se for hebraico moderno seria gag, né? Gag, que seria teto. Tá lá em Juízes 9:15, tá? Muito bem. E a última palavra que a gente vai ver hoje, tá? A última palavra é a mais dificilzinha, né? Claro, né? Para terminar com emoção, né? Mas não vai terminar a aula ainda vou falar de outras coisas, tá? Mas a parte de exercícios da aula vai terminar agora aqui, tá? A primeira letra aqui, qual é? É um... Primeira letra é um... Eu não sei se vocês estão pensando se é o delay do YouTube, né?
A primeira letra é o... Aqui, ó, vou mudar a linha, né? Faltou mudar a linha aqui. Isso, é um B, exatamente, tá? Então, aqui eu vou ter B. A vogal não conheço, mas já estava lá, eu não vou me preocupar com ela, tá? Então, aqui eu vou ter B. E a segunda letra? A segunda letra qual é? A segunda letra é um rímel, né? No hebraico moderno seria não existe diferença entre gimel e rímel, né? Então, o rímel, né, com o comas, né? Então seria ró, tá? Aí vai ter uma letra que vocês não aprenderam ainda, não interessa, já tá lá, mas qual é a vogal dela? Qual é a vogal dela? A segunda vogal. Você vê, eu tenho um comas e depois eu tenho outro comas. Percebeu? Eu não sei qual é a letra ainda, não aprendi, mas eu já aprendi o comas, né? Então tem um outro comas. Então, né, vai formar essa palavra linda aqui, tá? Berodol, né, em suas vestes, tá? Que no hebraico moderno seria begadav, tá? Begadav, mas no hebraico bíblico seria berodol, tá? Em suas vestes, 27, Gênesis 27, 27, tá? Façam depois esse exercício aqui, ó, né, o opcional, tá? Aqui eu tenho o ró, que seria o quê? O rímel com o comas. Aqui eu vou ter bagó, então eu tenho beth com patar, ba. Gimel com comas, ó, gó, tá? Aqui eu vou ter rímel, né? Então eu tenho ra, então rímel com patar, ra. Aí eu vou ter uma pausa glotal, então tem aleph aqui. Aleph com comas, ó, e terminando com gimel, tá? Então, raog. E aqui eu vou ter o quê? O veth com patar, vá, e o rímel com o comas, ró, tá? Então, varó. Então tá aqui, ó. Isso não existe, tá? Essas palavras, isso não é palavra, isso são sílabas para vocês irem praticando, tá? Então, lembrando das letras que a gente aprendeu hoje. Aprendemos o aleph, né, que normalmente não vai ter o som de consoante, mas pode ser uma pausa glotal. O beth, que tem som de B, né? Aí temos o patar, né, que tem som de A. Aí vimos o veth, que tem som de V. Aí vimos o gimel, que tem som de G. Aí vimos o comas, que tem som de O. E por último, vimos o rímel, que tem som de R. Tá? É o Kiko chorando, né? Já me disseram. Tá? Muito bem. Vamos então agora falar do umbigo. Tá? Isso é uma curiosidade, vocês não vão precisar decorar. É só para vocês não ficarem sem uma explicação. Tá? O que eu chamei de umbigo, no hebraico moderno, chama-se dagesh, tá? Ou doresh, no hebraico bíblico. Tá? Então, doresh, né, ou dagesh, é o umbigo na letra. Tá? O que o umbigo faz? Ele muda a letra de plosiva, que é um estalinho, né, para um sopro, para fricativa. Então, repara, olha, o beth é um estalinho, ó, ba, ba, ba. Eu não sopro, eu estalo, né, ba, ba. O G também, ga, ga, ga. Reparou? É um estalinho. Quando você tem um umbigo, né, o doresh, o dagesh, é um estalinho. Ba e ga, tá? Quando você não tem, você tem o sopro, ele é fricativo, faz fricção, né? Então eu vou ter vó, repara, ró, tá? Eu assopro, eu faço uma fricção. É a mesma posição na boca, só que com a fricção. Um é fricção e o outro é o explosãozinha, o estalinho, tá? Por isso que eu vou ter
ou Beth, tá? E Rimel e Gimel, né? R e G. B e V, G e R, tá? E vai ter outras letras, vocês vão ver outras letras que tem também o Doresh, né? Que tem também o Dagesh, tá? Mas isso não precisa decorar, isso é só para vocês terem uma ideia do porquê que tem isso daí. Vocês não precisam decorar isso, tá? Uma coisa importante, dica de pronúncia, tá? Cuidado, porque brasileiro tem dificuldade de terminar com som consonantal. Brasileiro adora enfiar i depois da consoante. Essa dica que eu tô dando não serve só para o hebraico, ela serve para qualquer língua estrangeira que vocês forem falar. Para o inglês, então, né? Aí você vai falar com o cidadão, né? Brasileiro, como é que fala cachorro, né? Em inglês. Aí o cidadão vira e fala dog. Dog é o escambau, é dog. Ele termina no g, né? Dog cachorro em inglês, né? Você não fala I have, né? Eu tenho, não. É I have, né? No inglês. I have, não tem I have, tá? Né? Eu preciso, I need, né? Aí o cidadão vai falar hebraico também, né? Pai, a palavra pai, né? Que se fala of no hebraico bíblico ou av no hebraico moderno, né? Não é ovi, tá? Não é avi, tá? Aí o cidadão vai falar casa, né? Que no hebraico bíblico é beth, né? No hebraico moderno seria beit, não é beiti, não tem i no final. Então não enfia i onde não tem i no final. As palavras que terminam em consoante, elas terminam na consoante. A gente não coloca a vogal i no final, tá? Então não existe beiti, não existe avi, tá? Essas coisas, tá? Não faça isso, tá bom? Ok? Hot dog, né? Brasileiro fala hot dog. Fala hot dog pro americano, você ver se ele vai entender que você tá falando hot dog. Ele não vai entender, tá? Então essa dica serve pro inglês também, né? Mesmo que você fale, que chato, isso daí não quero saber pro hebraico, tá bom, mas o inglês você vai precisar saber a mesma coisa, tá? Senão não vai falar inglês direito, tá? O brasileiro tem que tomar cuidado com o i depois da consoante, tá? Não seria menos errado colocar o E. O menos errado é não colocar droga nenhuma. Não tem vogal, não tem que pôr vogal, tá? Brasileiro adora uma vogal, impressionante, né? Como o brasileiro gosta de vogal, tem que sair botando vogal. Não põe vogal nenhum, tá? Por favor, não ponha vogal, tá? Não tem menos pior aqui. É horrível colocar qualquer vogal no final, tá? Beleza? Então vamos lá. Desculpem ser enfático aqui, né? São os anos de como eu dei aula de inglês, muitos e muitos anos, né? Então ainda isso é uma coisa que é importante, né, a gente falar, tá? Book, não existe book, é book, né, no inglês. Acabou no K, não acabou no ki, né? Não tem i no final. Book, né? E por aí vai. Bom, uma curiosidade, tá, pessoal? Isso agora, nós vamos entrar na parte light da aula, que é só curiosidade histórica, não é parte da alfabetização, tá? Mas só para quem tem curiosidade de como é que o hebraico evoluiu, tá? Então, o Aleph, na sua origem o hebraico, ele era uma língua, ele era pitoresco, né? Ele era feito com desenho, igual o egípcio, né? Por exemplo, as línguas antigas, eles eram assim, tá? E o Aleph no hebraico antigo, né? Ele era um touro, né? Ele era um chifrudão ali, né? Ele era o touro mesmo, tá? E aí, na hora que ele passou pro... Isso era o alfabeto que a gente chama de proto-sinaítico, né? Que foi antes do Sinai, até a época do Sinai, mais ou menos aí, né? Depois surgiu um alfabeto
que era mais comum talhado em pedra, que era o Ketav Ivri, né? Ketav Ivri literalmente é a escrita hebreia, né? Então, repara que o chifrudinho virou, né, um negócio um pouco mais estiloso, tá? E aí, por fim, né, no hebraico moderno, surgiu essa escrita que é o Ketav Ashuri, né? O Ketav Ashuri, que é o hebraico tal qual você conhece hoje, tá? Mas veio daí. Tem uma pergunta aqui do Yehudá sobre se o semelhança do japonês com o hebraico. Eu não sei, viu? Eu não sei. Pode ser que tenha alguma origem comum lá no fenício, né? Mas eu não conheço, tá? Essa correlação. Não tenho como te responder porque eu realmente não conheço, tá? Mas o legal de saber isso, quem depois ver os vídeos das lições do hebraico antigo, eu falo sobre o sentido original das palavras, né? Então, por exemplo, o Aleph, o sentido original era força, poder ou ato, tá? Não, a escrita cuneiforme é diferente. Aí você está falando do ugárico já, é outra coisa, tá? O que é mais parecido com a escrita cuneiforme é o Ketav Ivri, né? Que era a escrita cuneiforme, né? Para quem não sabe, é que assim, você tinha nos sumérios, eles faziam para escrever, eles faziam um rolo, né? Assim de pedra, né? E faziam como se fosse entalhavam assim e depois eles rolavam na argila e faziam uma tábua de argila. Então as letras elas são bem cheias de tracinho porque é talhado na pedra. O Ketav Ivri, ele começou talhado em pedra, então ele tem essa característica parecida, mas não é a escrita cuneiforme suméria, tá? Bom, o Beth, tá? Olha como é que ele evoluiu. Ele era uma casa ou uma tenda, né? E aí ele foi se transformando, tá? Ele foi se transformando nessa, né, até se tornar o que ele é hoje, tá? Mas o sentido dele original era uma casinha ou uma tenda ou um lugar, tá? Agora, olha que interessante, pessoal, né? Se vocês virem na dica de pronúncia, eu falei que pai é Ov, né? Que é Aleph com o Veth, né? O Veth e o Beth, na verdade, é a mesma letra, muda a pronúncia, tá? Mas olha só, se eu pegar no sentido original, seria a força da casa. Então, pai é a força, né, da casa, tá? Veja que interessante, né? Por isso que conhecer o hebraico antigo é legal, tá? Depois vocês podem pegar, eu dou aula, toda semana eu pego uma palavra e coloco no hebraico, faço a lição do hebraico antigo, uma palavra bíblica, tá? Vocês podem acompanhar no nosso canal do YouTube, tá? E o Gimel, né, que foi a terceira consoante. Gimel ou Rimel é a mesma consoante, né? Muda, como eu falei, muda a pronúncia, tá? Na realidade, mas a consoante é a mesma. Era um pé, né? É a perna lá com o pezão, né? Tá? E aí viraram ele de cabeça para baixo no Ketav Ivri, não sei porquê, talvez fosse mais fácil de talhar. E no Ketav Ashuri já virou um sapato de mulher, né? Virou cheio de frescura, né? no alfabeto já do hebraico moderno, tá? E o sentido dele era pé ou era andar, né? Também, né? Assim, se você pegar, inclusive, né, você tem palavras, né, assim, que começam, né, com o Gimel, você vai ter esse sentido aí também. A gente vai estudar algumas depois, tá? Pessoal, agora vamos falar da tarefa de casa, tá? Para vocês praticarem. Isso tudo que eu falei agora, né, o daguesh, a dica de pronúncia, como é que a letra evolui, isso é tudo curiosidade. Vocês não são obrigados a saber, isso não é parte da alfabetização. Isso é mais uma aula de cultura mesmo, tá? Mas para você praticar, como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, né? Você pega cada letra que você fez e cada vogal e escreve 10 vezes, tá? Então, ó, vai desenhar lá o Aleph com o Patah, né? A, vai desenhar o Aleph com o Kamas, ó,
né? Aí você vai fazer 10 vezes. Com o Aleph e o Pá, tá? Né? 10 vezes para gravar, tá? Aqui nas aulas, pessoal, vocês vão aprender, vocês não vão memorizar, tá? Para memorizar tem que voltar essa aula. Essa aula que eu tô dando, vocês têm que ouvir pelo menos mais uma vez. No mínimo, tem que ouvir essa aula 2 vezes, no mínimo, para pegar coisa que não deu para pegar de começo, tá? Porque é um universo muito novo. Depois disso, vai lá fazendo os exercícios, tá? Os colaboradores, né, aqueles, né, que estão colaborando, que recebem PDF também, né, podem me mandar por e-mail a tarefa de casa, que aí eu vou, né, como uma gentileza, uma cortesia também aos colaboradores, porque afinal são eles que mantêm o nosso projeto, né, e se você quiser se tornar um, né, depois mande uma mensagem para mim, né? E aí eu posso fazer a correção se precisar. Mas é bem simples, né? É só fazer lá 10 vezes. Refaçam os exercícios desta aula também, tá? Pessoal, a nossa primeira aula foi a mais extensa, porque tem os conceitos iniciais, demora para pegar um pouco a coisa, etc. As próximas aulas vão ser um pouco mais curtas, vão ter entre 1 hora, no máximo 1h30, tá? Pessoal, se vocês gostaram da aula, por favor, não deixem de colaborar para que a gente possa fazer cada vez mais. Um curso desses, né, de alfabetização em hebraico custa caríssimo. Com pronúncia massorética no Brasil eu nem conheço, né? Mesmo no mundo é difícil de achar, né? Então, valorizem o nosso trabalho para que a gente possa continuar fazendo, a fazer e disponibilizar. Não é todo mundo que pode, né? Mas se você pode, mesmo com um pouquinho, não importa, né? Faça uma doação para que a gente possa dar seguimento a esse trabalho, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Lembrando, quem, né, nos ajuda também tem direito a receber o nosso material, né, em PDF, tá? Não só das aulas de hebraico, mas de todos os nossos estudos, tá? Das aulas que a gente faz. Tá? Você pode também ter as informações no site monoteísta.org, tem lá o link colabore, você tem as informações. Tá? No link de materiais você também vai ter as informações de como se tornar um colaborador. Tá bom? Que o Eterno abençoe a todos vocês e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Um ótimo fim de semana para todos.